todos, estou no ar com mais um programa Impertinentes. Esta noite o time está completo, a casa está cheia. Conto com a presença de Fernando Henriques. Boa noite, Fernando. Boa noite, Carlos. Vamos nessa, mais um programa. Estamos também com o Guilherme Paraúna. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernando. Boa noite para o próximo que será apresentado. O próximo que será apresentado é o Pedro Franco. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Guilherme. Vamos lá. Bom, meus amigos, como eu disse na abertura do último programa, o Brasil se transformou num celeiro de notícias. E nada gera mais notícias que crise. E dentro do nosso show de horror, no qual o Jornal Globo hoje intitulou na sua capa Escândalo em Série, temos crise econômica, moral, ética, na segurança pública, saúde, educacional e todas as outras que podemos imaginar. E essa semana começou agitada com o agravamento da crise política, em virtude da prisão do marqueteiro do PT, o João Santana e sua esposa. Para muitos, uma crise de proporção bíblica. Fernando, eu começo com você. O que isso significa para o momento político-judiciário atual do Brasil? Significa que o processo de cassação da chapa Dilma Temer no TSE ganha força, né? Ganhou força, porque não é outro motivo de João Santana estar envolvido nisso. É certo que ele trabalha no período também fora de eleição, mas seu grande foco sempre foi, né, o pleito eleitoral. E está rolando esse caso agora no TSE e sendo comprovado que os trabalhos dele foram pagos, foi pago por dinheiro sujo, então ganhou força. E você, Guilherme, o que significa a prisão do ministro da propaganda petista? Você acha que agora o processo de impeachment ou cassação sai? Eu não sei se o processo de impeachment e cassação sai de imediato, né? Mas pegaram no calcanhar de Aquiles deles, né? Enfraquece o partido como um todo. Apesar do Lula ter falado aí que o PT não tem marqueteiro, né? Isso aí é a invenção da... Realmente, eu ouvi a notícia aqui. O jornalista perguntou para ele o que ele achava da prisão de João Santana. Ele perguntou quem era João Santana, quem não conhecia. E você, Pedro, você acredita agora que o Lula e o PT como um todo foi enquadrado de vez ou ainda tem saída para eles? Então, Carlos, enquadrado de vez eu não diria não, porque a gente sabe que o PT ele tem um poder muito grande por conta do aparelhamento que ele fez, né? Eu já mencionei isso algumas outras vezes, mas se não fosse por esse aparelhamento todo que o PT construiu ao longo dos anos, ele já teria caído há muito tempo. As coisas que estão acontecendo são absurdas. É lógico que o aparelhamento não é a única explicação, mas talvez seja o fator mais importante, né? Que explica essa resistência tamanha que o PT consegue sustentar, que o PT tem hoje. Mas não acredito que eles estejam destruídos, digamos assim. Nem o Lula, nem o PT. Mas acredito sim que eles estão muito enfraquecidos. E eu acho que a prisão do João Santana, ela é um marco, né? Porque ele era alguém que ficava nos bastidores, alguém que até pouco tempo nem se sabia da existência, nem se ventilava, nem se falava, melhor dizendo, da existência do João Santana. E, a meu ver, era bom que pro partido, né, pro PT, que fosse assim, que o João Santana ficasse ali por trás desse trabalho de marketing, né, fazendo as coisas no plano de fundo, auxiliando nesse trabalho silencioso. Mas ele foi exposto, começou a ser exposto na internet, principalmente pelo Alexandre Borges, pelo menos do contato que eu tive, né, quem expôs ele publicamente, a pessoa que eu vi fazendo isso primeiro foi o Alexandre Borges, e ele foi exposto primeiro na internet e agora chegaram a ele nas investigações. Então, isso é um marco para mim, porque mostra ao PT que estão chegando, né, nos indivíduos, estão chegando nas pessoas de cabeça, né, estão chegando nas peças-chave. E o João Santana agora ele perde um pouco da confiança que ele tinha no fato de ser um sujeito oculto, né? Então isso para mim é relevante. Agora, eu não acredito que o PT esteja... ou melhor dizendo, não acredito que esteja tudo definido, porque o PT tem uma condição muito grande, uma resistência muito grande, por conta do aparelhamento que ocorreu. Porém, reforçando aí, essa prisão do João Santana ela é um marco
por ser quem é, alguém grande no PT, e alguém que até pouco tempo estava escondido, muito provavelmente por desejo tanto dele quanto do PT, que ele ficasse ali por trás nos bastidores, só fazendo o trabalho dele quietinho, sem estar nos holofotes, sem levantar suspeitas. Então acho que é algo significativo sim, mas que o PT ainda tem grande resistência. Pode falar, Fernando. Independente de favorecer, de dar vigor ao impeachment ou à cassação, a prisão dele, como o Pedro falou, só estendendo um pouco essa visão, é um baque, é uma porrada, né, no PT, porque é uma figura do alto escalão, não é um Delcídio Amaral, né, da vida, que não é uma figura pequena, mas não é tão de alto escalão quanto é o João Santana. E sofre um baque também, não só o PT, mas a esquerda latino-americana, porque o João Santana ele não ajuda somente a eleger os candidatos do PT no Brasil. Ele trabalha também com outros partidos por São Paulo, em eleições aqui em outros países. Inclusive estava fora do Brasil fazendo isso, trabalhando, né? Então, sofre um baque aí até maior do que o PT. Por São Paulo todo. Agora, Fernando, você acredita que o João Santana fica mais de 3 dias na prisão, cara? Não sei, cara. Não li os autos do processo, né? Não sei. Eu sei, assim, o pessoal que está fazendo um bom trabalho aí, Polícia Federal, Ministério Público. Agora, dependendo de ficar ou não, já sai com a imagem arranhada. E no momento está importando bastante isso, né? No momento em que o Lula se acusa depor, inclusive, quer dizer, com medo da sua imagem ser manchada, do que vão perguntar, o que ele vai falar, só de estar preso ali, ou seja, 3 dias, já é alguma coisa. Mas a imagem dele arranhada pode impactar mais no processo de cassação do PT ou do impeachment, né? Porque pra ele ter imagem arranhada ou não, você acha que impacta alguma coisa? Cara, eu acho que sim. Isso, ele pode virar pauta, como o Pedro falou. Ele era algo ali mais de bastidor, né? Já está sendo até bastante comentado nos últimos tempos. Mas aí, com a prisão, ele sai do bastidor. Ele não vai haver uma campanha mais que ele vai trabalhar que isso não seja citado. Se é que ele vai trabalhar com a campanha, entendeu? Ele passa a ser pauta em debate, em confronto direto, entendeu? Isso é um marqueteiro que esteve preso, que é um bandido. E falando, vira uma pauta importante, né? Tem dados da Polícia Federal que entre 2004 e 2016 houve uma movimentação na conta de João Santana no exterior de algo em torno de 600 milhões de reais. Deixou Cunha no chinelo, né? E a Dilma, Guilherme, ela sempre apesar de ter sido citada em algumas relações, ela sempre se colocou como acima do bem e do mal. Sempre falou que nunca não teve denúncia de corrupção no seu governo. Só que, durante a campanha dela, na reta final da campanha, tem um repasse da Odebrecht, o João Santana no exterior, de 7 milhões e meio. Isso é um combustível muito grande para a oposição, você concorda? O Moro já falou que é comprovado já, né? Que teve irregularidade na campanha dela e teve dinheiro ilegal, né? Então acho que ela já tá com a imagem manchada, né, cara? Tem tudo pra dar errado pra ela, né? Mas vamos aguardar pra ver o que vai dar isso aí. E o PT parece que é o jogo do resta um, né? Vai caindo um por um e a delação começa a ter delações de todos os lados. O que a mídia noticiou essa semana, não sei até onde é verdade, que Delcídio Amaral vai delatar também. Pedro, o que significa a delação do Delcídio Amaral para o processo de destruição do PT nesse momento? Você acredita que a casa cai? Olha, não sei. A gente já viveu momentos parecidos meses atrás, né? Já teve gente do PT, gente grande, ou gente do PT ou gente ligada a esse processo de corrupção, que prestou ou está prestando ainda o serviço de delação premiada. Mas isso tudo é uma questão de interesse, né? Vai depender do que está em jogo para ele, do que ele pode perder e, enfim, é um pouco complicado. É uma questão que vai... para ele contar alguma coisa, ele tem que estar, de certa forma, seguro, né, de que ele não vai perder muito. Então, ele pode virar um Celso Daniel da vida e ninguém garante que ele vá colocar a vida dele em risco para contar alguma informação comprometedora. Então, assim, eu não me animaria tanto com a delação premiada dele. Eu me animo mais com a prisão do João Santana do que com a delação premiada do Delcídio. Agora, sobre o Delcídio aí, é interessante comentar que foi o Rodrigo Janot, né, o Procurador-Geral da República, que provocou, né, no caso o STF, para que chegasse a essa nova condição dele, de poder voltar
ao Senado, poder voltar a trabalhar, né? Sim, só que o Delcídio no Senado ele tá meio que isolado, né? Que o PT tá... Sim. Essa semana o PT vai se reunir para solicitar a expulsão do Delcídio do partido. Então, Ele pauta no PT. é para você ver como é que ele é uma figura de menor escalão, por exemplo, em relação ao João Santana. Mas, então, o que eu estou falando é o seguinte, só para observar aqui para o ouvinte que o Rodrigo Janot, às vezes, dependendo de uma posição dele ou outra, você pode até suspeitar de sua idoneidade, mas não, ela não existe. Isso já foi uma coisa até que... É realidade. O procurador-geral do PT, né? Não, é uma coisa que o Reinaldo Azevedo já buscou analisar alguns meses para trás, ele até elogiou uma posição a outra, mas a gente repara que nesse caso do pessoal do judiciário, que é ideologicamente comprometido ou financeiramente comprometido, eles tendem a ter essa postura, algumas posturas talvez dúbias, mas não, para fazer o jogo, né, para a coisa não ficar tão evidente, né? Então, no caso do Rodrigo Janot, para mim, já desde muito, já era um cara que, para lá de comprometido, e isso aí só reforça, né? Pode ser o cara que num mês, ele vai pedir para prender esse cara, o Delcídio, vai passar 3 meses e vai pedir para soltar. A gente tem que entender também, né, que a ação do STF, que vem sendo chamada de bancada do PT no judiciário, ela não acontece do nada. O STF precisa sempre ser provocado, né? E com as provocações certas, o Janot, certas, né, para quem está do lado de lá, que não está do meu lado, o Janot vem conseguindo fazer o STF ser essa bancada do PT, ser eficiente, né? Mais eficiente que a própria bancada legislativa. E falar em legislativo, Guilherme, você até pouco tempo atrás, até o último programa, para ser mais exato, você estava muito cético em relação ao processo de impeachment no legislativo. Você continua cético nesse momento, apesar da prisão do João Santana e da sua esposa e essas manifestações do dia 13 que estão por vir? Então, Carlos, eu ainda acredito que pela via aí do processo do TSE seja mais viável do que o processo de impeachment. Contudo, né, eu acho que, né, as próximas manifestações agora do dia 13 vêm com mais pressão, né, cara? Até parece que tem uma aderência maior, principalmente pelo apoio aí do pessoal da oposição, ou mesmo que seja uma oposição de Veneta. Dessa vez até o Aécio, né? O PSDB. Até o Aécio, bunda mole Saiu de do sempre, armário. né? Saiu do armário. Rapaz. E, Pedro, Bem. você que tá... Desculpa aí, Fernando, pode falar. Não, só ia falar que nesse momento, né, onde o impeachment praticamente é uma coisa assim, difícil de você contestar, né? Até nas ruas, você vê entre o povão mesmo, né? Cada dia que passa é uma pauta que vai ganhando popularidade. Aí vem o Aécio, não, agora eu também tô com esse pessoal aí, sou legal pro impeachment e tal. Sendo que antes, os apoios velados que ele havia feito, nunca se declarando assim, abertamente, né? A favor do impeachment, uma pauta que eles consideravam como radical. No começo, eu digo no começo. Ali no primeiro dia do governo Dilma, porque quem é pessoal de Movimento Brasil Livre, pessoal mais ligado ao Olavo de Carvalho, que foi o pessoal que esteve ativo nas primeiras manifestações, desde o primeiro dia eles estavam pedindo isso daí, tá? Pedindo impeachment ou a saída da Dilma, seja pela via que fosse. Né? E agora outras pessoas vêm aderindo a esse mesmo discurso. E Fernando, você falou do apoio popular. No último Fla-Flu que foi realizado em Brasília, teve uma menina que entrou em campo com um cartaz pedindo fora Dilma, né? Pois é, interessante, eu gostei dessa intervenção, vamos assim dizer. A gente está tão acostumado a ver pelo Brasil intervenções absurdas da turma de esquerda, gente pelada, gente futucando o cu do outro, entendeu? A gente viu aí uma menina legal, né, bonitinha, correndo com a faixa, tudo bem, né? Fez ali uma, entre aspas, ilegalidade, mas pô, é pra uma boa causa. E não só a menina bonitinha em campo, que depois que ela foi tirada do campo pelos seguranças, a torcida do Flamengo e Fluminense, num coro só, durante cerca de 3 minutos, gritaram fora Dilma, né? Isso então, que é mais importante, pois é, exatamente. Teve aderência das arquibancadas. A gente tá falando, a pauta que tá avançando em popularidade. Pode falar. Ô, Carlos, essa semana também aconteceu acho que a gente não podia deixar também passar. A gente conseguiu uma ferramenta importante, né? Não sei se vocês ficaram atentos, mas o CNMP caçou a liminar lá que liberava o depoimento. Sim, por unanimidade, né? Unanimidade, 13 votos, coincidência. Só comprova que foi uma liminar bem de ocasião, né?
Foi Exatamente. para ganhar tempo, né? E falar em apelo popular, ontem teve o pronunciamento do PT na televisão, né, em defesa do Lula e da presidente Dilma. E teve mais uma noite de panelaço nas capitais brasileiras. Então, a pauta do impeachment, ela está avançando. Pedro, você concorda com o Guilherme que o Congresso pode melar o processo de impeachment? Mesmo com tanto apoio popular, tanta adesão e tantas manifestações a favor do impeachment? Então, política ela sempre foi um jogo de interesse, né? E eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouco com esses olhos. Os caras estão ali pensando no interesse próprio deles, no interesse pessoal, e em certo nível também no interesse partidário. Vale lembrar que há algum tempo atrás o próprio PT estava cogitando deixar a Dilma se afundar, né? Para não queimar a imagem do partido mais do que já estava queimada. Isso foi há pouco tempo atrás. Então, por mais que a gente esteja cético com relação ao processo de impeachment na Câmara, e como eu disse, eu reforço, né? Eu acredito mais hoje na cassação do que no impeachment, mas mesmo assim, há de se considerar que, em um dado momento, se for mais vantajoso para os políticos de uma forma geral, se para o interesse pessoal deles, interesse partidário, se for mais vantajoso que a Dilma caia, eles vão vão levar o projeto à frente. Assim como a gente tem que olhar para essas manifestações e entender que o apoio de certas figuras, eles são um apoio meramente oportunista, pensando simplesmente nos seus interesses pessoais, como eu acredito que seja o caso do Aécio. Ele está sendo oportunista, está aproveitando ali a oportunidade dele, está pensando no interesse pessoal dele. E eu acho que a gente que está falando disso há mais tempo e que tem, entre aspas, né, um sentimento mais puro e nobre com relação ao impeachment, que não tem interesses pessoais nesse sentido, né, interesses políticos envolvidos, temos interesses pessoais de conseguir viver uma vida digna, mas não interesses políticos, digamos assim. Isso tem dividido um pouquinho o pessoal que organiza as manifestações. Acho que não é momento para isso. É importante que esse ponto seja levantado, mas que a gente se une. Ninguém está lá pensando num bem maior, etc. Eles estão lá para ganhar, estando em si, e o apoio dessas figuras, né, é importante nesse momento. Eu acho que facilita muito a queda da Dilma por qualquer via, seja pela cassação, pelo impeachment, se a gente tiver o apoio dessas figuras agora nas manifestações. Falou aí um genuíno fã de House of Cards. Exatamente. Manipulação de interesse, aquela coisa toda. Recomendamos a série, eu e Pedro. Isso aí. Fernando, o Pedro falou aqui de uma possível racha dentro do movimento devido a essas adesões de última hora, de certa forma oportunista. Você acha que esse jogo de interesses, esse jogo de vaidade, se eu posso assim classificar, pode atrapalhar o movimento nesse momento tão importante do processo de queda da Dilma? Cara, veja bem, eu acho assim, não chega nem a ser um jogo de vaidade, em muitos casos. Das figuras menores de internet, quero lhe dizer. Eu acho que tem um jogo de vaidade. Acho que as pessoas têm visões distintas, né? De como deve caminhar esse processo e como deve ser feito esse enfrentamento a esse governo. Não é um governo, né? É um esquema de dominação, né? Um projeto de poder. Então, o que acontece? Eu vejo da seguinte forma. É importante que se debata continuamente as participações, né, e as posturas daqueles que participam. Se entrou agora, se semana passada não pediu impeachment, agora pede. Entendeu? Principalmente se for uma figura conhecida, né? Mas você acha que esse debate tem que ser agora, nesse exato momento, ou podemos adiar esse debate para depois da queda da Dilma? Porque se a gente debater agora, a gente perde foco. Eu não tenho essa certeza se perde foco. Por quê? Veja bem. Eu acho importante que se debata de forma perene. Antes, durante, depois do protesto, o tempo todo, né? Então, o que acontece? Porque as pessoas têm que ter o bom senso de, na hora da manifestação, se unir. Botar gente na rua para poder influenciar, de certa maneira, a classe política. E ainda que você discorde que essa influência seja eficaz, que é a postura de um certo grupo, né, que até hoje está criticando as manifestações, ainda que você discorde, eu acho importante investir naquilo ali, não muito tempo que você perde ali, e investe naquela ideia também, sabe? Eu acho que tem que se abrir vários flancos de ideia, de ação, né, de ação realmente. Então, assim, eu acho que o debate, idealmente, debate sobre quem apoia ou quem deixa de apoiar, e
o debate sobre a manifestação, enfim, ele idealmente não, vamos dizer assim, diminuiria a quantidade de pessoas na rua. Mas sim, observando o fato, tem acontecido isso, né? Quer dizer, é provável que aconteça, porque tem gente que já chegou nas discordâncias estratégicas, já chegou ao ponto de pedir que não se vá para a manifestação. Que é bicudagem, que é Hélio Bicudo controlando, que já é um exagero fora do comum. Nessa hora de falar de aliança, eu evoco aqui o Pokémon FHC. Que é notório esquisita, defensor de maconha e outras merdas, outras porcarias, perdão. Mas tem uma fala importante sobre a aliança, que dizia sobre nada e diz depois também a FHC. Que é o seguinte, o importante quando você faz aliança é quem está pautando, quem tá pautando e quem está sendo pautado. Né? Então, assim, o foco é impeachment. Seja PSDB ou quem vier a aderir, né, tardiamente, se está aderindo à pauta que já estava, né, então quem está ganhando é quem já estava naquela pauta. O importante é você manter o foco, entendeu? Então, se os movimentos liberais e conservadores que estão pautando o PSDB, eu não vejo mal. Né? Então, que siga em frente. Agora, o tempo todo esse debate rolando, sim, com certeza. Entendi. Guilherme, qual a sua expectativa para o dia 13? Você acha que o número de adeptos vai crescer em relação às últimas manifestações ou a tendência é se esvaziar? Não, eu estou crendo que em relação às últimas manifestações, essa vai ter um número de adeptos muito maior, cara. Tá tendo uma movimentação aparentemente muito maior na internet, né, que é o meio que se propaga mais essas ideias. E como a gente já tinha falado, né, a questão de ter o apoio de pessoas como o Aécio Neves, por exemplo, que estava calado, estava no ostracismo em relação a esse processo, sempre jogando dos dois lados em cima do muro e agora se mostrando realmente a favor da causa, independente de interesse, eu acho que fortalece bastante o movimento, né, cara? Ô, Carlos. Pode falar, Pedro. Até continuando um pouco nessa linha do interesse, de ser pragmático, etc. Eu vou lembrar de duas situações aqui. A primeira é lá voltando um pouco no tempo, nas eleições presidenciais. No segundo turno, por exemplo, a direita se uniu em torno do Aécio, mesmo sabendo, uma boa parte dela, sabendo que o Aécio nunca foi de direita, na verdade. Oi? Sabendo que ele é um social-democrata. Exatamente. Por quê? A gente estava sendo ali pragmático, a gente estava escolhendo dos males o menor, certo? Sempre o pensamento pragmático, um jogo de interesses, de fato. A gente tinha o nosso interesse, que seria não permitir que o PT emplacasse mais um governo, e ele tinha o interesse dele, que era assumir o governo. E um pouco mais para frente, teve um momento que o processo de impeachment tinha força e começou a se questionar. Até foi, acho que, uma jogada da própria esquerda, não me lembro bem agora. Mas começou a se questionar que iríamos tirar a Dilma para que assumisse o Michel Temer e que ele seria tão ruim quanto. Mas, novamente, por uma questão pragmática, a direita se uniu em torno dessa ideia, sabendo que era essencial e primordial que se retirasse a Dilma de lá, porque ela não tem mais governabilidade, né? Com ela o país não tem chance alguma de respirar, de sobreviver. Então são dois exemplos que eu estou trazendo aqui para que a gente pense um pouco nessa questão de se é lícito ou não abandonar uma manifestação, por exemplo, por conta de uma divergência ou por não querer, por torcer o nariz, digamos assim, porque agora o Aécio Neves resolveu sair do banco, sair do armário e tentar assumir um protagonismo, entende? A gente tem que continuar sendo pragmático, sempre sabendo quem são as pessoas que estão ao nosso redor, sempre sabendo quem está se aliando a nós e tendo o controle da pauta, como o Fernando falou. Sim. Fernando, a prisão do João Santana, ela de certa forma, ela favorece a cassação da chapa Dilma Temer no TSE, porque as denúncias é em relação a dinheiro sujo da campanha eleitoral, que fortalece esse processo dentro do TSE. Só que a gente conhece muito bem o PMDB. O PMDB é um partido que sabe fazer conta. Se a Dilma for caçada, se a chapa for caçada, o PMDB ele é alijado do poder também. Você acredita que nesse momento o PMDB pode abandonar o barco e fazer furo no processo de impeachment? Ou tu acha que ele vai morrer abraçado com o PT? Primeiro, eu gostaria de falar aqui a prisão de João Santana, mais do que fazer o PMDB se agilizar, ela é a melhor
ela está sendo a melhor propaganda para o dia 13, né, para as manifestações. Então o João Santana, até sem querer, ele é um ótimo marqueteiro. Contra o PT dessa vez. Porque realmente O PT não, ponto pro João Santana que o PT não tem marqueteiro, cara. Pois é, mas enfim. Então está sendo um ótimo chamariz. Mas em relação à sua pergunta, aquela coisa que eu já falei em outras ocasiões, não me lembro se aqui nesse podcast, nos anteriores, mas eu sempre falo, que existem diversos PMDBs, né? Por exemplo, o PMDB do Rio vai morrer abraçado com a Dilma. Agora, o restante do PMDB, o PMDB que apoia o Michel Temer, já é notório, já se desvinculou do governo. Se esforça o tempo todo para se desvincular do governo. E a gente, pelo programa do PMDB, que não sei se foi ao ar hoje, ou se ainda vai ao ar, pelo que foi vazado aí por alguns órgãos, por alguns veículos como antagonista, parece que o Temer ali ele já vai tentar agilizar o impeachment, né, para evitar de ser caçado junto com a Dilma. Porque, veja bem, se o impeachment sai antes dessa cassação, a cassação acaba morrendo, fica até meio que sem lógica. Aí vai ser uma coisa engraçada, vai ser o PT e a esquerda que vai querer, não, agora a gente quer que casse, pro Temer cair também, e aí ver a coisa se degringolar de vez, né? Mas não, é real. Então, assim, se o PMDB do Temer, né, vamos chamar assim, ele consegue um impeachment, um milagre, hoje seria um milagre. Pô, quando aquela coisa que o Guilherme já explicou, que o STF ele foi contra, né, foi contra o regimento da Câmara e diz que os líderes têm arbitrariedade nessas indicações e o PCN foi reconduzido como líder da maior bancada, né? Tá difícil o processo, mas caso o PMDB do Temer e do Cunha façam um milagre e consiga avançar com essa pauta antes das coisas caminharem no TSE, eu acho que vai acabar em panos quentes a questão do TSE, porque seriam duas rupturas, né? Cai a Dilma em seguida, cairia o Temer. Eu acho que seria uma coisa que muito mais difícil de acontecer, porque já é difícil acontecer a primeira queda, que é a da Dilma. Então, é isso. O PMDB do Temer, sim, ele quer agilizar esse processo. Agora, tem um PMDB aí que quer defender, é o PMDB do Pezão, é o PMDB do Eduardo Paes, dos Pisciani, eles querem defender o governo. Guilherme, se a Dilma for impeachmentada, o Temer assume e conduz o PMDB para o governo. Se a chapa Dilma Temer for cassada, o presidente da Câmara ele tem 90 dias para convocar novas eleições. Se você pudesse fazer uma escolha, qual escolha você faria? O impeachment ou a cassação? Com certeza a cassação. Com certeza a cassação. Apesar de eu não sei quais são os quadros, né, cara? Quem será que viria como candidato? Mas eu acho que não tem quadro muito pior do que isso, né, cara? Temer ou Dilma? Quem disputaria seria o Aécio. O Carlos, eu assim, pensando pragmaticamente, eu ficaria com o impeachment. Eu acho que um governo de coalizão do Temer, nesse momento, seria melhor para o país, cara. Sem sacanagem. Porque, veja bem, mais justo e correto é que a seleção seja anulada. Porque, além da suspeita de fraude nas urnas eletrônicas, né, e agora há a comprovação de que a chapa que foi eleita usou dinheiro sujo, ou seja, é uma eleição que ela não deveria valer. Mas, pensando assim pragmaticamente, porque nesses 90 dias a gente vai ter candidato do PT, a gente vai ter Dilma, a gente vai ter outro candidato do PT. Sim. Sem falar, Fernando. Se o TSE não impugnar o partido de alguma forma, que eu acho também inviável. Ou seja, e se o PT ganhar a eleição de novo? Quer dizer, aí já é sonhar demais, né, filho? O Guilherme, eu não duvido mais de PT em eleição, cara. Na última eleição se ganhou qualquer um, cara. Pois é, então, a gente não sabe como é que estão. Mas agora o cara tá preso, cara. Mesmo assim, filho, não, ele trabalha preso, pô. Não tem essa não. Brincando. Pô, o Gentilho saiu, cara, com 80 dias que ele ficou preso? Então, 90, ainda vai ter 90 pra preparar, pô, dá tempo dele sair tranquilo. Então, eu penso o seguinte, cara, que, só pra fechar, cara. Pode falar, pode concluir. Sendo o impeachment que aconteça, aí o Temer assumindo, a gente sabe que ele vai buscar um governo de coalizão, né? Vai ser aquela história parecida com a do Itamar, quando o Collor saiu, vai botar o PSDB dentro do governo dele também, e outros partidos que estiveram nessa frente. E eu vejo assim, isso eu consigo prever mais ou menos o que vai acontecer. Agora, e os resultados, né? Que não serão grandes resultados, mas serão assim, medidas de contenção. Agora, uma nova eleição, acho que é ensejar o país novamente. Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Né? Eu não comecei aqui a achar que Bolsonaro chega com força. Não, eu também não acredito. Pensar o seguinte, pra mim, quem é favorito nova eleição, mesmo se a Dilma cair, é algum candidato do PT, pô. Eu acredito que o Aécio... Deixa o Pedro falar, Pedro.
Pode falar. Então, o Fernando tocou num ponto que aí é o meu motivo de preferir o impeachment à cassação. É que a gente teria mais tempo de preparar um candidato para 2018. De preparar, por exemplo, um Bolsonaro para a próxima eleição. Ele ganhar mais tempo de crescer a ponto de ter a chance de disputar a presidência. Hoje em dia, atualmente, eu não sei como tá o quadro, é muita indecisão, entendeu? A cassação seria realmente você vai ficar assim, vai ficar ao léu. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que é pouco seguro. E no momento, o Brasil não sei se ele sustentaria 90 dias de insegurança. A gente está já num período de instabilidade muito grande para sofrer um baque desse, entendeu? Então, acho que seria melhor para o país se tivesse um governo de coalizão, do PMDB com o PSDB, e segurasse a onda aí até terminar o mandato, e houvesse tempo para se pensar nas próximas eleições e preparar um candidato que pudesse disputar, se não for para ganhar, mas pelo menos para representar com alguma notoriedade os valores dessa direita que começa a surgir no país. Até porque a outra crise que está de proporções inimagináveis é a crise econômica, né? Talvez uma cassação em 90 dias... Do ponto de vista de segurança, com certeza o impeachment seria mais viável, né? Já recebemos mais uma perda de grau de investimento, né? Agora através da Moody's, né? Uhum. Isso que eu ia citar agora. A gente perdeu... A crise econômica, ela tá... É quase um tsunami no país. Ela tá fechando... centenas de empresas no 2015. A Lídia fechou, né? Agora. A Lídia já declarou falência. E no final do ano de época de contratação, estava sendo fechado 6 mil postos diários de trabalho. Então, 90 dias esperando uma outra eleição, que a gente não sabe o que vai acontecer, seria quase que o... Mas isso aí não era pessimismo, essa história de crise aí? Parece que teve um programa do PT na TV ontem e falou que tem que parar com esse pessimismo. Não, na verdade é porque o pessoal não tá gostando de dividir a poltrona do avião, cara. Acho que entendeu? Porque não, o filho do pobre viajar de avião tá reclamando. Fernando Soares falou também que a crise não existia, só que ele acabou de perder o emprego. Quem? O Jô Soares, ele falou que a crise não existia. Não acabou de perder o emprego, ele vai perder o emprego no final do ano, exagero. Acabou de perder, assim, ele tá no aviso prévio, pô. Pois é, rapaz, é engraçado, né? Mas assim, é aquela coisa, 90 dias de incerteza que o Brasil viveria, a gente não saberia o que ia acontecer, né? Por exemplo, quem trabalha para o governo, ou depende do governo de alguma forma, infelizmente, como é que seria as aberturas orçamentárias, né? Como é que vai ser o orçamento aí? Vai liberar como estava programado? Vai esperar um novo governo? Quer dizer, é uma questão muito complicada. Mas, vamos falar a verdade, seria o mais justo. E, aparentemente, no momento, é o caminho mais viável, porque o impeachment tá muito difícil. Pode botar metade do país na rua aí que eu acho que Pisciani vai se incomodar com isso aí, gente na rua. Tem que ter você concorda com o Fernando? uma situação mais forte e além do que gente na rua, tem que ter mais coisa. E outra coisa, né? Micareta na rua também, né? Vamos seguir aí, pessoal que está ouvindo que vai na rua, vamos seguir as orientações aí que puxou aí o Alexandre Borges no Facebook e outras pessoas referendaram, que é pelo menos ir de preto, né? De preto, fazendo a analogia com o 92. Gera algum impacto, alguma coisa gera algum impacto diferente, que essa micareta aí que o pessoal faz, bater tambor, ficar falando que o Lula vai ser preso e de verde e amarelo. Guilherme, você acompanha o Fernando, você acha que o impeachment não sai, que o caminho é pelo TSE? Pô, cara, não falei isso não, cara. Você falou. Não, tá muito difícil, cara. Eu não prevejo o futuro. Você tá gravado, cara. Você falou que o impeachment não vai sair, pô. Não, tô falando que no momento tá mais difícil sair do que pelo TSE, porque pelo TSE, vamos dizer, tô falando com lógica, né? A lógica dos fatos. Fernando, olha só, você tem que entender que você pode opinar, você depois não vai ser responsabilizado se você errar a previsão. Entendeu? Eu não preciso desse seu ok pra saber disso. Eu só tô falando que realmente eu falei. Que no momento, parece que, pelo TSE, o caminho tá mais livre. Por quê? O impeachment depende mais de ação política, né? Então... Tá, vamos lá perguntar pro Guilherme. Ô, Guilherme, você acredita que no momento o caminho pro impeachment é mais difícil do que pelo TSE? É isso aí, cara. Isso aí. Eu acredito que pelo TSE
o caminho esteja um pouco mais livre, né? Um pouco mais livre. Eu E também você- não sei, cara, o quanto interferir, por exemplo, o Gilmar Mendes, que é o presidente, não é isso? É vice-presidente do TSE. Cara, eu li que ele ia assumir, mas eu não sei se já assumiu. Eu acho que ele assumiu, sim. Eu não sei quais são as ligações do TSE com o Supremo, por exemplo. Que lá tá tudo comprado, né? Comprado não, comprado fica meio pesado, né? Comprometido, cara. Comprometido financeiramente e Ou ideologicamente. ideologicamente ou financeiramente, é uma coisa ou outra. Não sei, mas lá tá. Não, lá cara, tá olha só, o ligado- STF inventa, né? Mesmo que não tenha jurisprudência, que não exista pareceres anteriores que respaldam, esse STF que está aí hoje, né? Precisar, eles vão inventar. Então, Manipula. o TSE não é nada garantido, não. Se quiser inventar alguma coisa, se inventarem alguma coisa para poder desfavorecer aí a decisão Acho que a do pessoal Constituição. do TSE, eles fazem. Que Agora, Constituição, cara? O cara interpreta a Constituição do jeito que ele quiser. A Constituição diz que família é, né, homem e mulher e sua prole. E o STF já criou jurisprudência dizendo o contrário. Você quer falar de Constituição? Você tá de sacanagem, né? Só fazer uma pergunta aqui pro O Pedro. pessoal do STF acha que o povo não sabe ler. Não, o pessoal do STF não. O pessoal que estuda direito no geral. Eles acham que só eles sabem ler. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Mas não, Pedro. às vezes é muito pelo contrário. Não sabe ler porra nenhuma. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Pedro. Pedro, você acredita também como o Fernando, como o Guilherme, que o caminho pro impeachment é mais difícil e que o caminho pro TSE está mais limpo? Ou você acha que o impeachment sai? Eu acho que o caminho no TSE ele é mais fácil, sim. A Mais cassação fácil? é mais fácil, sim. Isso não vai sair para você também, igual o Fernando falou e o Guilherme falou. Perdão? O impeachment não vai sair igual o Fernando falou. Não. Pô, Se não falei isso não, cara. Ele não vai sair, mas ele é mais difícil. Com certeza é mais difícil, porque ele acho que ele depende de um jogo de interesses maior. Bem maior do que a cassação. Eu que... Vai, pode falar, Pedro. A gente estava falando disso um pouquinho antes, né? Quando a gente pensa nisso, a gente tem que começar a pensar que quando essa discussão voltar mais força, né? Talvez aí depois das manifestações, a gente vai ver uma nova figura surgindo que vai ser o Eduardo Cunha, que começou a assumir, que sumiu já, né? Dos holofotes por algum motivo, que aí eu não sei, não li nada a respeito, mas me pareceu muito estranho. Excesso do legislativo. Esfriou tudo. O recesso ajudou a esfriar o processo de impeachment. Pois é, eu não sei se foi só isso. Eu não sei. Eu estou um pouco temeroso com relação a essa sumida dele. E ele vai ser uma figura importante até para o processo de impeachment. Como o Fernando falou, vai acontecer se o processo de cassação ganhar força. O PMDB, que apoia o Michel Temer, vai começar a se mexer. E aí o Eduardo Cunha é uma figura importante nisso. Então, é mais um fator que a gente não mencionou que pode fazer o processo de impeachment ganhar um pouco mais força. Entendi. Eu fiz questão de ouvir a opinião dos três, porque eu quero deixar aqui gravado, registrado para o ouvinte, que eu aposto no processo de impeachment. E digo mais, no dia da votação eu vou para Brasília e vou acampar em Brasília. Não é promessa, é compromisso. Vou cobrar, hein? Vai andando? Não, acho que não, né? Aí pega pesado. Mas, cara, o Pedro, sobre o Cunha, cara, eu acho o seguinte, eu acho que ele estrategicamente decidiu sair um pouco de holofote, porque o Fora Cunha já tinha ultrapassado o Fora Dilma. Infelizmente, a gente repara que, para a massa, para o senso comum que a gente tem no país hoje, o fato do cara ser evangélico, né, já pesa contra ele. No caso, deveria ser o contrário, mas pesa contra ele. Ele já é lançado em suspeição por ser evangélico. E as pessoas têm muito mais liberdade de apontar o dedo e chamar de ladrão um cara que tem um político com identificação religiosa evangélica do que um político com identificação religiosa / ideológica de esquerda. Recebeu o dinheiro Cara, tem dificuldade de falar, muita gente tem dificuldade de falar aqui. Eu não falo porque ainda não tem essa prova, né? Dilma roubou, não sei o quê, mas o cara fala na cara dura, pô, o Cunha roubou, não sei o quê. Você viu isso daí, o Fora Cunha ultrapassou. Então, infelizmente, acho que o Cunha, ele optou por sair um pouco do holofote, mas acho que continuou trabalhando no bastidor, né? Para poder ele não atrapalhar em vez de ajudar. Entendeu? Então, eu levantei isso porque realmente assim, eu tenho um certo temor da saída dele. Esse cenário que você disse seria o melhor, mas pode ser que não seja isso, né? Então,
Enfim, eu acho que ele vai ser um fator importante, até decisivo, daqui pra frente, principalmente na pós-manifestações aí do dia 13. Falando de Dilma, saí batendo na tecla aqui da cassação e do processo de impeachment, mas tem notícias dos bastidores do Planalto que a Dilma tá ficando maluca. Tá ficando ou sempre foi? Não, ela tá ficando pior. Ela tem problemas cognitivos. Ela sempre teve problemas cognitivos, não conseguia conectar frases, mas agora tá ficando maluca de verdade. Assessores dizem que ela não consegue se concentrar dentro de uma reunião. Ela pode, como a gente costuma falar no Exército, baixar ao hospital, ao auxílio do libanês e se afastar do governo também. Eu acho que ela deve estar sofrendo muita pressão, né, cara? É compreensível. Eu acho que isso aí já é ideia do advogado dela, né? Mas fazer de Alegar maluco pra minha defesa, né, parceiro? Será que é a ideia do João Santana? Pô, que isso, cara? Pode ser. E, Fernando, você acompanhou o Carnaval, acompanha Big Brother, pensei que tá acompanhando também a passagem dos Rolling Stones no Brasil. Tem 2 erros na sua fala. Primeiro, supor, né, que eu possa ter acompanhado Big Brother e Carnaval, você já sabe que não. Segundo erro é vincular Rolling Stones com isso daí. Né? Vamos falar que Rolling Stones não é nenhuma Coca-Cola, mas, pô, Carnaval e Big Brother tá de sacanagem. Né? Que isso, o Carnaval é a maior festa popular do país. Exato, uma merda. Se popularizou no Brasil, boa coisa não é, né, filho? Mas veja bem, quem que abriu o show dos Rolling Stones aí, não? O traje a rigor. Pois é, só por causa disso daí já valia já à noite. É melhor. Já valia a noite, mas o traje a rigor ele foi vaiado. Nacional, pô, que já se fez aí. Sem Sim, de urbano. aquele foi vaiado pelo público. Pelo público não, né? Pelo público popular da área VIP. Ele acabou. Não. Você tá lendo muito a Folha de São Paulo. Foi um cidadão, né, que entrou em confronto ali com ele, xingou, e etc. Da área VIP, sim, mas um cidadão, não foi um coro. E aí a manchete da Folha é o quê? Roger xinga a plateia. Quer dizer, nem diz pela manchete que ele apenas reagiu a um cidadão. Diz que ele xinga a plateia. Aí se você clica e lê, você entende a história. Mas aí por essa daí, você já tira o seguinte, como é que a mídia... A grande mídia impressa, ela forma o imaginário das pessoas, né? E muita gente, a gente sabe, vai ler só o título e vai ficar com essa ideia aí de que Roger xingou a plateia. Por que Roger xinga a plateia? Olha o imaginário trabalhando. Ah, aquele pufão de direita lá do programa da Danilo Gentili, que não sei o que, aqueles pessimistas lá que o PT fala. Esses caras são tudo raivosos. Não, o cara tava fazendo o trabalho dele e foi xingado e reagiu, pô, tem que reagir mesmo. Guilherme, você Entende da ótica da Folha, né, Fernando? Entende a matéria pela ótica da Folha ainda, né? Porque nem pra falar pelo menos foi um cara só, eles colocaram lá na Pois é, admira o nosso âncora aqui e na Folha, rapaz. Aí. Não, mas foi o que tava circulando nas redes sociais, que o Roger foi vaiado pela plateia, pela plateia popular da área VIP. Por isso que é bom a gente ler as entrelinhas, ele lê a matéria completa, não é ficar só no título, não. Ai, mas e, Guilherme, mas o Roger ele foi xingado de coxinha. Isso é xingamento? Eu me sinto... na minha concepção, não, né? É a mesma coisa lá da ofensa para as nossas crianças do outro podcast, do podcast número 2, né? Ofender nossas crianças é vesti-las de PM. Vestido de PM. O cara foi chamar de coxinha, pra mim ele tinha que agradecer, tinha que ir lá apertar a mão do camarada. Pelo menos ele foi chamar de petista. Coxinha pra mim é elogio. Eu convido agora o ouvinte a digitar no Google coxinha e reaça. Dá enter, vai cair no texto meu explicando por que coxinha e reaça são elogios no Brasil de hoje. Inclusive apareceu um pentelho há pouco tempo nos comentários e iniciou uma altercação comigo ali que durou cerca de 10 comentários enchendo o meu saco. Até que perdi a paciência. Mas o argumento, o cara tá comprando... Fresco deu no final, Fernando? Oi? Molho de fresco no final? Fresco? É. Acho que dessa vez não chamei não, mas geralmente eu chamo as pessoas assim. Mas porque ele não tava sendo fresco, não, ele tava sendo burro mesmo. Ele tava lendo a coisa da maneira totalmente equivocada, achando que coxinha é uma coisa que surgiu agora. Quer dizer, no texto eu explico a importação do termo coxinha, né, do senso comum, despolitizado, que é o cara coxinha mesmo, aquele cara suéter no pescoço e tal, coxinha, né, só classe média um pouquinho mais alta. Essa importação pra política, né? E o cara parece que não leu, falou um pouquinho aí. E reaça foram coisas que surgiram agora, com esses movimentos antidemocráticos contra o PT.
Enfim, é um pedido. Antidemocráticos. Pois é, o cara comenta isso. Né? Conseguiu trocar 10 comentários com ele. Eu fiquei ironizando ele, os 10 comentários. Qualquer um que pensar em um texto meu tiver comentário, cara, dá uma olhada ali que se for crítica, de repente as minhas respostas são mais divertidas até do que o texto. O Fernando é um cara paciente, né, cara? Não, eu gosto de debate mesmo, não tenho paciência zero, mas eu gosto de debater. Outro dia, semana agora, um comentário no... Eu escrevo também lá no Gospel Prime, né? Eu fiz uma coluna a respeito do Manny Pacquiao, que perdeu o patrocínio com a Nike, depois fez um comentário mais ríspido em relação às pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. E aí eu argumento no texto que quando o Ronaldo dormiu com travestis, ele não... Que isso, ele foi enganado. Que seja, não teve sanção alguma. Quer dizer, pra Nike é melhor o cara dormir com gay do que criticar. Tudo bem, direito da Nike, só fiz essa observação. Aí no comentário vem um cidadão, né, super crente, dizer pra mim que eu não deveria ter atacado o Ronaldo, porque o Ronaldo não me fez nada, né? Segundo ele, estava me admoestando. Mas eu falei o seguinte, eu não estou criticando o Ronaldo, eu só usei o fato público dele, né, para poder criticar, no caso, a Nike, não a crítica, né? Era só uma observação. E aí, no final, daqui a pouco eu descubro que o cara tá falando em nome de Deus. Ele falou pra mim que tá falando em nome de Deus. Aí eu, desculpa, eu não sabia que tava falando com Deus. Aí finalizei o comentário assim. Assim, eu queria... Ele disse que Deus falou pra ele falar aquilo ali. Eu falei, olha, então desculpa, então não dialogo mais. Não sabia que tava falando com o próprio Deus. O ouvinte aqui que não conhece os participantes aqui da mesa aqui, eu gostaria de alertar que se for para escolher alguém para debater, não escolha o Fernando, que prefira o Pedro. O Pedro ele passou um tempo na Inglaterra, ele voltou um lord inglês, ele tem um pouquinho mais de ciência. Ele é um cara... Um gentleman. Ele é um cara mais requintado, tem mais paciência. O Fernando... Não é... Então, é aquela coisa, né? Fernando, ele é zona norte. Ele é zona norte carioca. Ele é ali na área de Maré, Bom Sucesso. Olha só, por vezes a gente tem um debate de ideias, mas isso é raro na internet. Qualquer um que navega sabe, né? Mas eu acho que aqueles que vêm a mim com mais ideias, ou com... acho que eu faço o favor de pelo menos responder, ainda que seja de forma irônica. Então, estamos encerrando o programa, não está falando do programa. Eu queria perguntar aqui para entrar nas considerações finais. Pedro, você tem alguma consideração final sobre o que foi debatido hoje? João Santana, Delcídio Amaral, cassação da chapa, impeachment e as manifestações do dia 13? Então, queria dizer que independente dos caminhos, né, do rumo que vai ser tomado, esse processo, ou vai ser impeachment ou cassação, o pessoal tem que ir para a rua dia 13, se possível fazer algo diferente. Eu gosto da ideia do Alexandre Borges, então convoco também o pessoal aí a vir de preto. Independente do caminho que vai ser tomado, independente do que vai acontecer depois, eu acho que o principal é focar agora no dia 13, esquecer briga, rixa, começar a pensar a política como um jogo de interesses, com pragmatismo, e partir para o dia 13 com tudo, com quanto mais gente melhor nas ruas, e colocar uma pressão. Se em qualquer um dos lados que sair, o importante mesmo é que a Dilma saia do poder. Você, Guilherme, alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Não, eu acompanhei o raciocínio do Pedro e reforço, né, a importância da participação aí em massa de todos aí na manifestação do dia 13, até porque entendo que essa manifestação impacta não só no processo de impeachment, como também para dar mais uma pressão no pessoal do TSE, né? Não sei o quanto eles são parciais em relação a isso, mas eu acho que reforça mais esse sentimento do povo brasileiro em relação à saída do poder desse pessoal que está aí fazendo cada vez mais merda, né? É isso. Fernando, e você? Algumas palavras derradeiras do nosso programa de hoje? Sim, só para fazer aqui, contar um caminho talvez não seja comum, mas eu acho que antes da gente antes de conseguir tirar a Dilma, a gente ia precisar tirar pelo menos um ministro do STF ali para dar um recado. Para dar um recado aí para essa banda aí, da banda podre que comanda o país. Então acho o seguinte, fazer uma manifestação depois do dia 13, né, dependendo do que se desdobrar no dia 13, uma manifestação grande, do tamanho que vai ser essa, específica, escolher um ministro ali, dos mais comprometidos, para fazer uma manifestação
para fazer o impeachment de um cidadão dele, seja Dias Toffoli, seja Barroso. Enfim, Barroso vai ser mais difícil, né? Enfim, Rosa Weber é algo mais fraco, inclusive, mas isso sempre bota junto ali com o PT, pro PT, tinha que fazer uma manifestação para tirar um cara desse. E esse é o impacto danado. E talvez a gente precise disso antes de tirar. Ok, queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados. Obrigado, Pedro, por estar presente. Eu que agradeço. Guilherme também, muito obrigado por essa noite. Obrigado a você aí, Carlos. E boa noite, Fernando. Muito obrigado também por contar com a sua presença aqui. Valeu, boa noite, Carlos, da Zona Norte. Manda um abraço para você. Eu queria uma boa noite especial para os nossos ouvintes. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E não se esqueça de curtir o nosso canal. Então, boa noite e até a próxima.